Como você se chama? Lucas respondeu com uma timidez encantadora. Lucas. Tenho 6 anos e vou para a escola no próximo ano. Ele fez uma pausa e acrescentou. Mas o tio Ivan diz que crianças bobas como eu não podem ir à escola. Sônia sentiu um aperto no coração. Quem é o tio Ivan? Ele é o marido da minha mãe. Sempre me chama de bobo. Lucas baixou a cabeça, e seus olhos pareciam prestes a derramar lágrimas. E sua mãe, o que diz sobre isso? Lucas suspirou. Minha mãe está no céu, com minha avó, a avó e a Nina, minha cachorrinha. O coração de Sônia apertou mais. Lucas, por que está aqui sozinho a essa hora? Está frio, e você está sem gorro, indagou Sônia, preocupada. Lucas olhou para baixo, hesitante. O tio Ivan bebeu, brigou com outros e jogou uma cadeira, mas não me acertou. Fiquei assustado, me vesti e saí, mas não encontrei meu gorro. Quando ele bebe, venho esperar aqui, depois retorno. Mas desta vez vai demorar, disse Lucas. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Há tempos, um evento marcante impactou a vida de Sônia. Desde a infância, ela costumava acolher em sua casa animais feridos. Sua avó Adelina, que assumiu sua criação após a perda da mãe, tinha o costume de dizer a Sônia: hoje um gatinho, amanhã um cachorrinho, e quem sabe depois, talvez uma criança perdida, ou até mesmo um morador de rua. A bondade é tão grandiosa que pode nos levar a desafios. Sônia, verdadeiramente, era uma moça de coração generoso, talvez impulsionada pelo fato de ter somente sua avó e sentir a necessidade de cuidar dos outros. Ao concluir a escola, a escolha de Sônia pela enfermagem não surpreendeu ninguém. Seu desejo era ajudar as pessoas, e isso se tornou sua realidade. Após se formar com honras, ela conseguiu emprego em uma clínica na cidade. Apesar dos desafios diários de deslocamento, Sônia se adaptou à nova rotina. Sua avó, ao perceber que a neta estava bem e com um futuro promissor, sentiu um alívio. No ambiente de trabalho, mesmo em dias que pareciam monótonos, ela descobria alegria nas pequenas interações com os pacientes. Em uma fria noite de julho, ao retornar do trabalho, Sônia avistou um menino na parada de ônibus. Ele balançava os pés, com um olhar triste. Sônia sentiu que algo não estava correto. O menino aparentava ter chorado e não estava vestido adequadamente para o frio. Com cuidado, ela se aproximou e perguntou: Oi pequeno, está tudo bem? O menino a encarou desconfiado, mas Sônia rapidamente retirou uma barra de chocolate de sua bolsa, um presente de um paciente grato. Sabe, este chocolate é incrível. Eu poderia comê-lo agora, mas que tal dividirmos? Sugeriu, buscando quebrar o gelo. O menino olhou para o chocolate, e após um momento, estendeu timidamente a mão para pegá-lo. Enquanto o pequeno Lucas saboreava o chocolate, Sônia observava com um misto de carinho e preocupação. Ficava evidente que o menino precisava de mais do que apenas um doce, uma refeição adequada, um banho, e talvez, um novo corte de cabelo. Após terminar, os olhos do menino brilhavam, e ele perguntou com esperança: Tem mais? Sônia sorriu de maneira melancólica. Desculpe, era o único que eu tinha. Mas me diga, como você se chama? Lucas respondeu com uma timidez encantadora. Lucas. Tenho 6 anos e vou para a escola no próximo ano. Ele fez uma pausa e acrescentou: Mas o tio Ivan diz que crianças bobas como eu não podem ir à escola. Sônia sentiu um aperto no coração. Quem é o tio Ivan? Ele é o marido da minha mãe. Sempre me chama de bobo. Lucas baixou a cabeça, e seus olhos pareciam prestes a derramar lágrimas. E sua mãe, o que diz sobre isso? Lucas suspirou. Minha mãe está no céu, com minha avó, a avó e a Nina, compartilhou. Sônia, confusa, abaixou a cabeça. Nina, nossa cachorrinha, sumiu quando o tio Ivan a levou para algum lugar. Ele disse que a devolveu ao antigo dono, ou algo assim, mas acho que ela também partiu. O coração de Sônia apertou mais. Ficou claro que Lucas enfrentava momentos difíceis, e a ideia do que ele passava causou arrepios em Sônia. Ela olhou ao redor,
buscando algo para ajudar o menino. Lucas, por que está aqui sozinho a essa hora? Está frio, e você está sem gorro, indagou Sônia, preocupada. Lucas olhou para baixo, hesitante. O tio Ivan bebeu, brigou com outros e jogou uma cadeira, mas não me acertou. Fiquei assustado, me vesti e saí, mas não encontrei meu gorro. Quando ele bebe, venho esperar aqui, depois retorno. Mas desta vez vai demorar, disse Lucas. As palavras de Lucas feriram Sônia. Ela ouviu histórias tristes no hospital, mas essa tocou profundamente. Pensou em levá-lo à delegacia, mas ao encarar seus olhos, o levou para casa. Lucas, vou te levar para minha casa. Lá tem bolo, chá, um cachorro e 3 gatos. O que acha? Sugeriu Sônia, animada. O menino hesitou. Quando minha mãe estava viva, dizia para nunca ir com estranhos, contou Lucas. Sônia se agachou. Entendo sua preocupação, não sou estranha. Sou enfermeira, minha missão é ajudar. Quero te ajudar. Vem comigo, por favor. Lucas tremia. Se o tio Ivan ficar bravo, ele pode bater, temia ele. Sônia indignou-se. Isso precisa parar. Vem comigo. O ônibus chegou. Sem hesitar, Sônia segurou Lucas e o levou para dentro. O menino se aproximou da janela. Sônia observava preocupada, com medo de gritos ou desespero. Lucas apenas olhou para fora em silêncio. Ao chegarem à cidade, Adelina soube da situação, cuidou de Lucas, pediu roupas à vizinha. Encontrou peças adequadas, deu banho, vestiu e deixou assistir desenhos. Conversando, Sônia esclareceu. Vó, você acha que o que fizemos é sequestro? Questionou a neta. A idosa murmurou. Você sabe o que fazer. Levá-lo à polícia. Sônia respondeu. Não posso fazer isso. Amanhã conversarei com a senhora Débora, nossa diretora médica. Ela poderá aconselhar-nos. Assim, o assunto foi encerrado momentaneamente. Naquela noite, Sônia compartilhou sua situação com a doutora Débora, em quem confiava plenamente. A doutora Débora era uma profissional excepcional, talentosa e líder nata. Ele tem marcas de golpes, disse a doutora. Precisamos denunciar e levar à polícia, senhorita Sônia. Débora, como posso entregá-lo à polícia? Ele seria levado a um orfanato, e não poderia tirá-lo de lá, expressou Sônia, preocupada. Não se preocupe, Sônia. Tenho conexões na polícia e na proteção de menores. Não violaremos a lei, apenas buscaremos descobrir o que fazer nessa situação, para que você não se torne culpada. Se o padrasto decidir processá-la, poderia responder por sequestro. Para Sônia, começou um verdadeiro labirinto burocrático, cheio de explicações, documentos e papelada. Felizmente, no Serviço de Proteção Infantil, encontrou compreensão. Prometeram ajudá-la, e até ativistas sociais se ofereceram para auxiliá-la, inclusive publicando sua história nos jornais. Foi uma fase desafiante, mas, graças aos esforços de pessoas solidárias, Sônia finalmente se tornou a tutora legal de Lucas. Foi um dos dias mais felizes durante esse período turbulento. A jovem Sônia desenvolveu um vínculo profundo com o menino, que também a via como uma figura importante em sua vida. Até a avó Adelina considerava Lucas como seu próprio neto, envolvendo-o em seu afeto e cuidado. Enquanto isso, o padrasto do menino, inicialmente preso ao alcoolismo, não compreendia a situação. Quando saiu da embriaguez e percebeu que Lucas não estava em casa, o pânico invadiu. Temia que seus colegas tivessem feito algo ao menino. Esse medo o impedia de buscar ajuda na polícia, não estava genuinamente preocupado com o menino, apenas com o que poderia acontecer com ele. Decidiu então desaparecer. Sônia dedicou-se intensamente a consolar e acolher o menino desamparado. Seu coração transbordava de bondade, e com o tempo, esse amor e cuidado começaram a fazer a diferença na vida de Lucas. Ele se tornou o menino mais radiante do mundo. Apesar da modéstia da família e da falta de grande riqueza, o menino encontrava satisfação nas coisas simples. Regularmente, membros de sua família o visitavam e juntos iam ao sepulcro da mãe e dos avós de Lucas. Sônia esforçou-se para obter uma foto da mãe de Lucas, já que seu padrasto havia destruído tudo durante um episódio de embriaguez.
foi preciso buscar entre conhecidos e parentes distantes que ainda guardassem algo relacionado à mãe do menino. Ao presentear Lucas com um álbum de fotos, sua alegria era evidente. Além disso, o menino amava os animais, dedicando carinho aos gatos de Sônia e se divertindo com os cães, especialmente nos dias quentes de verão. Essas interações conferiam um brilho especial aos olhos de Lucas. Sônia acompanhava Lucas à escola, sempre bem vestido e com um penteado moderno. Certificava-se de que tudo estivesse impecável, demonstrando uma atenção notável aos detalhes. Essa atenção refletia-se até na apresentação de Lucas, que se destacava nos estudos, especialmente considerando a escassez de crianças na pequena cidade. Isso permitia à professora concentrar-se em cada criança individualmente, proporcionando atenção especial. Cada dia era preenchido por um genuíno sentimento de pertencimento, e Sônia valorizava essa nova responsabilidade. Às vezes, ria da profecia feita por sua avó, que, de alguma forma, se tornado realidade. A avó tinha previsto que Sônia traria para casa uma criança algum dia. No entanto, naquele momento, a jovem não tinha ideia de que outra profecia em breve se cumpriria. Em um dia comum no hospital onde trabalhava, Sônia recebeu um jovem chamado Renato, que tinha sofrido um corte no rosto durante uma briga. Apesar de sua aparência notavelmente atraente, sua pele estava machucada, e a voz rouca indicava profundo sofrimento. Inicialmente, o novo paciente não despertou sentimentos especiais em Sônia. Ela o tratava como fazia com todos os pacientes, realizando curativos e mantendo conversas educadas. Renato recebeu alguns pontos no rosto e se recuperou ao longo dos dias. Em agradecimento, decidiu visitar Sônia em sua hora de almoço. Apesar de não aparentar segundas intenções, em um dia específico, Renato segurou a mão de Sônia e expressou: "Não consigo parar de olhar para você, Sônia. Não importa o quanto eu tente, não consigo evitar ficar nervoso quando te olho. É como se eu não pudesse parar de te admirar." Essas palavras deixaram a enfermeira confusa. Pacientes já haviam expressado simpatia por ela antes, mas nunca dessa maneira. Sônia tentou soltar sua mão, mas Renato a segurou firmemente, deixando claro que não desistiria facilmente. Seu coração acelerou diante da segurança e força que ele transmitia. Aos poucos, Sônia percebeu que Renato sempre aparecia sozinho, usando a mesma roupa, em horários em que a maioria das pessoas estaria trabalhando, e além disso, não tinha fotos nas redes sociais. Ele argumentava que não mantinha comunicação com seus pais e carecia de amizades leais. Sua vida parecia complexa, tornando-o um indivíduo solitário devido às suas visões e opiniões únicas sobre a vida, diferenciando-se da maioria. Sônia achou atraente a maneira de ser de Renato, como se ele fosse um lobo solitário destacando-se da matilha. Renato expressou seus sentimentos presenteando Sônia com uma pulseira luxuosa, e a convidou para um café, dando início a uma relação apaixonada entre eles. Antes, Sônia teve relacionamentos, mas nada sério surgiu. Desejava ter uma família e filhos, contudo, muitos de seus parceiros não aceitavam essas responsabilidades. Desde o primeiro encontro, Renato demonstrou ser diferente, expressando o desejo de ter uma esposa fiel e amorosa que desse significado à sua vida. Nas conversas, ele destacava sua visão do homem como provedor, sendo o pilar familiar que sustenta e alimenta. Acreditava que, sem esse propósito, um homem poderia perder-se na bebida e na decadência. Essa visão de Renato surpreendeu Sônia. "Pensei que você fosse um solteiro aventureiro, um lobo solitário", disse Sônia. "Sim, é verdade, mas é uma situação forçada. O problema não está em mim, mas no entorno. Há poucas mulheres com as qualidades que valorizo. Há muito tempo busco essa única pessoa, e ainda não a encontrei, mas se achar, nunca deixarei ir", respondeu Renato. Assim, a relação entre Sônia e Renato começou a desenvolver-se entre visões de vida e valores diferentes que encontravam um estranho equilíbrio. Sônia encantava-se a cada expressão de adoração de Renato, derretendo-se como um sorvete diante das palavras carinhosas. Seu coração pulsava mais forte, e suas pernas tremiam. Com um sutil convite, Sônia chamou Renato para ficar em sua casa, alegando perigo ao voltar à cidade à noite, embora ela o tivesse feito várias vezes. A desculpa era peculiar. Sônia só queria passar mais tempo com Renato. Surpreendentemente, ele aceitou sem muitas perguntas, passando a noite lá. No entanto, no dia seguinte, não mostrou intenção de ir embora. "Como me sinto bem aqui, me sinto em casa. A avó Adelina é acolhedora", dizia Renato,
confortável e acariciando o ombro curvado da anciã. Visitar está bem, mas estar em casa é ainda melhor, não é verdade? Respondia a avó, lançando uma indireta. Renato parecia ignorar as insinuações, visitando Sônia semanalmente e ficando vários dias. Sentindo-se tão à vontade, decidiu ficar permanentemente. No entanto, a avó Adelina ficou muito chateada quando Renato chegou com suas coisas. Foi categórica. Só se casando com Sônia você poderá morar aqui. Por agora, vá. A idosa estava bastante indignada com o comportamento do hóspede, que também não se dava bem com Lucas. Desde o início, Renato e Lucas tiveram pequenas discordâncias, mesmo com Sônia compartilhando a difícil história do menino com ele. A atitude de Renato em relação ao protegido de Sônia também não agradava, mas esta atribuía a falta de habilidade dele com crianças. Não se preocupe, ambos vão se acostumar, e tudo vai ficar bem, pensava Sônia, acreditando que Renato amava e faria o possível para fazê-la feliz. Quando Renato finalmente propôs casamento, ela aceitou sem hesitar, e rapidamente, tornaram-se marido e mulher. Entretanto, Lucas não estava contente em ter que dividir a atenção de Sônia com alguém como Renato, e a avó também não se dava bem com o novo integrante da família. Esse Renato não é confiável, afirmava a anciã. Apesar das dúvidas sobre Renato, Sônia o amava e acreditava que, com o tempo, ele revelaria sua verdadeira natureza. Adelina ficou doente, e infelizmente, faleceu repentinamente. A morte da avó Adelina foi um impacto profundo para Sônia, pois, embora frequentemente adoecesse, ninguém esperava seu fim. Logo após o falecimento de Adelina, Renato começou a se sentir como dono da casa, ultrapassando todos os limites. 2 semanas após o funeral de Adelina, Sônia notou um hematoma na bochecha de Lucas. Ele contou que brigou na escola durante o recreio, devido a um mal-entendido com um dos colegas, preocupando Sônia. Ela prometeu tomar medidas severas contra o agressor. No entanto, ao investigar para descobrir o culpado, Lucas confessou que foi agredido por Jéssica, uma amiga próxima de Sônia. Surpresa e chocada, Sônia ouviu a história do menino. Segundo Lucas, a agressão ocorreu após a visita da tia Jéssica. Lucas jogou água nos sapatos de Jéssica maliciosamente, alegando a intenção de lavá-los. Isso a enfureceu, e Jéssica respondeu com um forte tapa. Sônia mal podia acreditar no que ouvia. Ela e Jéssica costumavam ser amigas na escola, embora tenham seguido caminhos diferentes. Enquanto Sônia se dedicava aos estudos e se envolvia em outras atividades, não conseguia aceitar o comportamento agressivo de sua antiga amiga em relação a Lucas. O mais estranho de tudo é que Jéssica visitou a casa quando Sônia não estava, gerando um conflito interno em Sônia. Afinal, Renato era seu marido, alguém que dedicava palavras carinhosas e afirmava ser fiel, declarando que Sônia era a única mulher que interessava a ele. A discrepância entre a imagem que Renato apresentava e suas ações causava uma profunda confusão na mente de Sônia. Ela contratou um detetive privado que confirmou que Jéssica e Renato estavam tendo um caso, se encontrando frequentemente quando Sônia não estava. Sob o peso do sofrimento e da traição de Renato, Sônia enfrentou uma dor indescritível e uma sensação de vazio que consumia seu ser. A abrupta mudança de atitude do marido deixou Sônia arrasada, especialmente quando ele passou a voltar para casa frequentemente embriagado, proferindo palavras cruéis em direção a Lucas. Ele começou a criticar impiedosamente, apontando defeitos na aparência e nas tarefas domésticas, enquanto mantinha em segredo seu envolvimento com Jéssica, algo que ela havia descoberto recentemente e que se espalhou rapidamente pela vizinhança. Em um dia após seu expediente no hospital, quando se preparava para retornar para casa, Sônia não conseguiu conter a angustiante pergunta: como ele pôde fazer isso comigo? Ao longo do dia, ela havia guardado sua dor, escondendo-a dos pacientes e colegas, mas ao atravessar as portas do hospital, desatou a chorar incontrolavelmente, como uma criança desamparada. Envolta em seu sofrimento, Sônia mal percebeu quando um carro surgiu na curva. Tudo aconteceu em um piscar de olhos, o rangido dos freios, um impacto violento, gritos seguidos por uma estranha sensação de leveza. Sônia sentiu uma dor aguda e opressiva no peito, tentou respirar, mas algo pressionava fortemente, impedindo que seus pulmões funcionassem. Este é o fim, pensou Sônia, fechando os olhos. Ao recobrar a consciência, estava na sala do hospital, agora como paciente, não mais como enfermeira. Marta, uma enfermeira amável que havia concluído recentemente seus estudos, segurava sua mão e expressava simpatia em seu rosto. Consegue me ouvir? Disse Marta com emoção. Sim, Marta.
Te ouço e te vejo, murmurou Sônia, estranhando sua própria voz. Não se preocupe, Sônia. Está em processo de recuperação. Logo, tudo voltará ao normal. Estou tão feliz por você estar viva. É incrível que esteja aqui. O condutor fugiu, claro, mas por sorte algumas pessoas te viram enquanto passavam e chamaram a ambulância. Sônia se sentiu confusa. Me conte mais, Marta. O que aconteceu? Qual é o diagnóstico? Questionou Sônia. O médico explicará tudo, respondeu Marta com voz tranquila. Sônia tentou processar a situação, ainda aturdida pela realidade de ser a paciente, depois de ter estado do outro lado, cuidando dos outros. Enquanto aguardava a explicação do médico, um turbilhão de pensamentos e sensações invadiu sua mente, tentando assimilar o que havia acontecido. Marta se aproximou de Sônia, oferecendo palavras de consolo. Conhece as regras, mas como sou enfermeira, e todos te elogiam, penso que merece saber a verdade. Não espere boas notícias. O impacto foi forte, as coisas não estão nada bem. Você já sabe como esses casos são complicados, mas sempre há esperança. Sônia fechou os olhos e percebeu que algo havia acontecido, dividindo sua vida em um antes e um depois. Depois de 2 meses, decidiram dar alta à jovem. Todo o pessoal do hospital despediu-se calorosamente de Sônia, desejando-lhe uma completa recuperação, abraçando-a forte e presenteando-a com flores e pequenas lembranças. O médico explicou a Renato sobre a fratura na coluna vertebral de Sônia, detalhando como ele poderia cuidar dela, sugerindo massagens, recomendando centros de reabilitação, medicamentos e cadeiras de rodas modernas para tornar a vida de Sônia mais confortável. Entretanto, Renato mantinha-se distante, com seus pensamentos completamente alheios à situação de sua esposa. Ele havia descartado Sônia, preocupando-se apenas com o quão injusta a vida era para ele. Se Sônia morresse, para Renato, significaria a continuidade de sua vida sem grandes preocupações. No hospital, Renato apareceu apenas uma vez, justificando a falta de tempo para cuidar de Lucas e manter a casa em ordem simultaneamente. Sônia sentiu-se desapontada ao perceber que Renato praticamente não fazia nada durante o dia, apenas apresentava desculpas ao retornar para casa. Ao voltar, deparou-se com uma realidade desoladora. Lucas não havia se banhado, estava sujo, faminto, e há mais de 1 mês sem frequentar a escola. Os gatos, que antes compartilhavam o lar, haviam fugido em busca de uma vida melhor, mas retornavam ocasionalmente. Os gatos eram livres, enquanto o cachorro permanecia encadeado e mal alimentado no fundo do quintal. Lucas esforçava-se para cuidar do infeliz animal, frequentemente compartilhando sua própria comida. Sônia observava tudo, deitada na cama sem ajuda externa, incapaz até mesmo de se sentar na cadeira de rodas providenciada pelo diretor do hospital. Renato tornou-se negligente, ignorando não apenas as necessidades de Lucas e dos animais, mas também as de Sônia. Ele não contribuía com os cuidados básicos, forçando Lucas a assumir essa responsabilidade, trazendo comida da geladeira, lendo para ela e sendo seu único suporte. A situação atingiu um ponto crítico quando Renato agrediu Lucas, acusando-o de roubar salsichas da geladeira. Furioso, Lucas buscou ajuda com a vizinha Adriana, uma mulher corajosa que costumava receber roupas de Adelina, a falecida avó de Sônia. Adriana, de personalidade forte, confrontou Renato, ameaçando chamar a polícia se ele voltasse a ferir a criança. Em seguida, foi ao quarto de Sônia e ficou horrorizada ao ver em que estado a jovem se encontrava. Com compaixão, questionou a Sônia. O que ele fez com você? Imediatamente, Adriana tomou controle da situação, banhou Sônia, alimentou-a e ajudou Lucas a ir para a escola. Passou a visitar a casa de Sônia 2 vezes ao dia, cuidando das necessidades básicas da família antes de seu trabalho pela manhã e depois à tarde. Adriana, incansável, auxiliou Sônia a se posicionar na cadeira, fornecendo os cuidados diários que ela necessitava. A atitude imprudente de Renato ao se envolver com Jéssica enfureceu Adriana, que não se conteve ao expressar seu desagrado pela situação. Sônia, consternada pelo ocorrido, chorava alto, cobrindo os olhos com as mãos. Pobrezinha de você, percebeu Adriana, mas não se preocupe, estou aqui. Tudo se resolverá. No entanto, frustrado com a interferência de Adriana e ciente de que não seria fácil livrar-se dela, Renato recorreu a medidas extremas. Um dia, enquanto Adriana trabalhava, Renato apareceu em casa com um homem de terno. Com entusiasmo, anunciou: Minha flor,
Este é um advogado. Veio nos auxiliar a resolver questões de propriedade. Sônia ficou surpresa e indagou: propriedade entre nós? Renato confirmou, explicando que era por isso que o advogado estava presente. Vamos buscar liberdade mútua. Deixe-me partir e viva feliz, disse Renato, causando perplexidade em Sônia. Uma atmosfera tensa envolveu a casa, pois Renato não parecia disposto a abrir mão e persistia em sua demanda através do advogado. Não sairei daqui sem ter minha própria propriedade como compensação. Quero esta casa, declarou Renato, com o advogado apresentando todos os documentos necessários. Renato prosseguiu explicando que precisavam da identificação de Sônia e dos documentos da casa que sua avó havia transferido para seu nome há muito tempo. Apenas assine alguns papéis, e tudo estará resolvido em 5 minutos. Ficaremos bem, você e eu, afirmou Renato, visivelmente satisfeito com seu plano. Sônia ficou chocada e quase se engasgou. Pouco depois, exclamou: você enlouqueceu? O que eu ganharia cedendo a casa? E o que restaria para nós? Lucas e eu seríamos tratados como incapacitados pelo Estado, e ele, por ser criança, seria encaminhado para um orfanato. Já providenciei tudo. Deveria ter feito antes. Você viverá em uma casa para pessoas com deficiência, explicou Renato. Não, isso não vai acontecer, gritou Sônia. Saia da minha vista para nunca mais te ver, nem a você nem ao seu advogado. Vá agora, Renato. Então, ele se aproximou mais, sussurrando ameaças no ouvido de Sônia. Pense, Sônia, pense. Deixe-me partir, ou algo irreparável acontecerá. Há muitos perigos nesta casa para uma criança. A água fervente pode derramar no fogão, um fio desencapado pode causar choque, ele pode se perder na floresta ou no pântano, insinuou, tentando incutir medo e pressão emocional em Sônia. Sônia gritou, assustada e repleta de ódio ao confrontar Renato. Ela já havia enfrentado decepções com esse homem, mas não imaginava a profundidade de sua monstruosidade moral. Assinou todos os documentos sem exceção, mas ficou paralisada quando Renato levou Lucas da casa, conforme planejado. Naquela manhã, ele já havia organizado tudo, e Sônia, desesperada, gritava, tentando ajudar Lucas, chorando, mas Renato o afastou e o mandou para longe. A dor de perder Lucas mergulhou Sônia em uma profunda depressão. Não tinha vontade de comer, beber ou realizar qualquer atividade. Seu único desejo era partir deste mundo. A situação tornou-se insuportável para Sônia, que se via envolvida em um turbilhão de desespero e sofrimento, sem forças para superar a perda de Lucas e a traição de Renato. Todos os seus esforços, esperanças e sonhos foram despedaçados, levando-a a um estado de desespero total. Sônia encontrava-se em um profundo estado de depressão quando Renato trouxe um convidado para casa. O jovem, um pouco mais velho que Sônia, exibia um rosto amável e movimentos seguros, mas sua expressão denotava um período difícil em sua vida. Sônia, em sua melancolia, sentiu compaixão pelo visitante. No entanto, isso desapareceu quando descobriu por que Renato o havia trazido. Ele havia vendido a casa. Não apenas a vendeu, mas a negociou com Sônia dentro. O comprador, André, com recursos limitados, aceitou um preço abaixo do mercado persuadido por Renato. Ele hesitou, mas Renato o convenceu de que a vida de Sônia estava chegando ao fim e ninguém mais o incomodaria. Renato nem se deu ao trabalho de organizar que Sônia fosse para um lar de cuidados, era apenas uma jogada. Amigo, não quer deixá-la em um asilo? Não é humano, não é certo que ela viva aqui até o fim de sua vida, indagou André. Onde você conseguirá uma casa assim por tão pouco? Pense, disse Renato, persuadindo André, que aceitou. Sônia ficou chocada. Ter sua vida controlada intensificou sua dor, deixando-a impotente diante do destino. Sua angústia era imensa. Sônia se sentia vendida junto com a casa, sem controle. Documentos por correspondência indicavam a partida de Renato e o abandono de Jéssica, mas não importava para Sônia. Ela só se importava com Lucas, vivendo em um orfanato. Adriana, a vizinha, não podia visitá-lo, não sendo reconhecida pelos funcionários, aumentando a aflição de Sônia. Decidiu que não comeria, não beberia e deixaria a vida se esvair. Era melhor do que permanecer viva, deteriorando-se. André, o comprador, tentou ajudar, preparando comida e oferecendo companhia, mas Sônia rejeitava qualquer interação,
estava irredutível. Em um momento desesperador, Sônia fez um pedido a André: que a transportasse ao passado para evitar a situação trágica. André, chocado, caiu com soluços. Depois, aproximou-se expressando compaixão, sugerindo levá-la à capital, encontrar os melhores médicos e prometendo ajuda. Algo nele parecia errado. Suas emoções refletiam dor e sofrimento extremos. Sônia estava confusa, sem entender o que André vivenciava. No entanto, ele recuperou a compostura, expressando um desejo genuíno de auxiliar Sônia, oferecendo apoio financeiro e recursos para encontrar soluções médicas. Insistia que algo poderia ser feito para ajudá-la a viver. Sônia mal podia acreditar no gesto surpreendente de André. Ele a tratava como um anjo, demonstrando uma atenção e carinho que Sônia jamais imaginou. Ele a ergueu com delicadeza e a assentou na cadeira, cuidou da comida com carinho e até a levou para respirar ar fresco, tornando-se um verdadeiro guardião para ela. Organizou a vinda de profissionais de beleza locais para cuidar da aparência de Sônia, sabendo que um novo corte de cabelo e unhas bem feitas poderiam ajudar a levantar seu ânimo no meio da depressão. Sônia pediu a André que ajudasse a recuperar Lucas, mas descobriu que, por enquanto, seria melhor apenas visitá-lo, já que em breve se mudaria para a capital para iniciar sua reabilitação. Adriana, sua vizinha, não poderia cuidar de Lucas nesse período, e Sônia aceitou essa situação provisória. Ao visitar Lucas no lar temporário, a felicidade refletida no rosto da criança ao ver Sônia foi contagiante. Ela prometeu levá-lo consigo assim que estivesse mais forte e capacitada. Lucas respondeu com inocência e alegria, dizendo que seria o dia mais feliz de sua vida. Esses momentos reconfortantes entre Sônia e Lucas trouxeram uma pequena luz de esperança no meio da escuridão que envolvia a Sônia. André cumpriu sua palavra, levando Sônia à clínica médica mais avançada da região. Os médicos ficaram emocionados ao constatar que, apesar dos primeiros meses de negligência e estresse, havia boas perspectivas de recuperação. Sônia jurou fazer tudo ao seu alcance para recuperar sua mobilidade, independentemente das dores que teria que enfrentar. Assim começou o árduo período de reabilitação. Com o passar dos meses, algo mais profundo começou a surgir entre Sônia e André. Ela percebeu que seus sentimentos por ele iam além da simples amizade e compreendeu que ele era a pessoa ideal para ela, algo que ela acreditava ter encontrado em Renato. No entanto, comprometeu-se a não se tornar um fardo para André e decidiu revelar seus sentimentos sob uma condição. Só o faria quando pudesse caminhar novamente. O dia tão esperado chegou. Sônia, apoiada em suas muletas, deu os primeiros passos sozinha, e os médicos aplaudiram ao vê-la demonstrando sua independência. Essa conquista representava não apenas um marco importante para Sônia, mas também uma vitória para a equipe médica que a acompanhou durante seu árduo processo de recuperação. André presenciou o sucesso de Sônia com lágrimas nos olhos. Alguns dias depois, enquanto caminhavam pelo parque do hospital e ele ajudava a evitar quedas, Sônia decidiu cumprir sua promessa e confessar seus sentimentos por ele. André, tenho superado tantos obstáculos que agora não sinto mais medo de expressar meus sentimentos por você, que sempre me apoiou e esteve ao meu lado. Eu te amo, André. Ele ouviu atentamente, segurando sua mão, mas a expressão em seu rosto não estava clara para Sônia quando ela terminou de falar. André respondeu. Sônia, obrigado por tua valentia e sinceridade. Devo dizer que eu também te amo. Te amei por muito tempo, mas tenho um segredo que você precisa saber. Sinto-me culpado diante de ti, Sônia. Foi meu veículo que te atingiu naquele cruzamento. Embora minha esposa estivesse ao volante, ajudei a encobrir o ocorrido. Ao descer do carro, constatei que você não se movia e temi que já estivesse sem vida. Regressamos à casa, tranquilizei minha esposa, que se encontrava em estado histérico. A culpa é minha, e isso me consome por dentro. Comecei a ponderar. E se ainda estivesse viva? Contudo, naquele momento, a serenidade da minha esposa era a prioridade. Mais tarde, descobri que ela estava me traindo com o chefe. Algumas semanas depois, percebi que não estava protegendo minha esposa, mas sim o amante dela. Divorciamo-nos, cedendo praticamente tudo a ela, mas a tranquilidade não se compra. Meu coração está inquieto. Pode me perdoar? Sônia ficou perplexa com essa revelação, incapaz de acreditar no que ouvia. As palavras de André a deixaram em choque, enquanto tentava processar que o acidente que tinha deixado nessa situação havia sido causado por André e sua esposa.
Fitou nos olhos, misturando emoções, e a decisão de perdoar ou não estava em suas mãos. Sônia, aturdida pela revelação de André, solicitou um momento sozinha para refletir sobre tudo o que havia acabado de ouvir. Estava dividida entre a surpresa, a dor e o amor que ainda nutria por ele. Respeitando o seu desejo, André retirou-se, concedendo-lhe o espaço necessário. A partir desse momento, Sônia estava quase completamente recuperada, faltando apenas um pequeno passo. Seguir o regime e realizar exercícios regularmente trouxeram Lucas de volta do orfanato, e ele estava feliz por estar em casa novamente. Rapidamente, fez amizade com André, apesar de Sônia não se comunicar diretamente com ele. Mesmo assim, ele cuidava dela da melhor maneira possível, garantindo que não faltassem medicamentos e providenciando o melhor equipamento para sua recuperação. Sônia debatia internamente se conseguiria perdoar André e seguir em frente. Por sua vez, André respeitava o desejo dela por espaço e estava determinado a esperar o tempo necessário. Sônia surpreendeu André ao preparar café fresco e panquecas para o café da manhã, convidando-o a se sentar e compartilhar da refeição. André, surpreso pelo gesto, sentou-se à mesa ao lado dela, indicando que talvez estivesse próximo de ser perdoado. Lucas estava feliz com a comida, sonhando com as guloseimas prometidas por Sônia. Apesar da persistente tensão, vislumbrava-se um novo começo. Lucas, pode nos deixar a sós? Precisamos ter uma conversa de adultos, solicitou Sônia. Ela olhou para André, que sentia o coração acelerado. Sônia perdoou André, e ambos decidiram formar uma família unida. Um novo caminho se iniciava, e os sorrisos trocados entre eles evidenciavam a seriedade do novo laço. Pouco a pouco, essa união transformou-se em uma verdadeira família, e Sônia, ao observar as mudanças, começou a perceber algo especial dentro de si. A surpresa de uma nova vida. Toda a situação difícil que os uniu transformou-se em algo extraordinário. Movido por um gesto de amor, André fez o pedido de casamento para Sônia, e a notícia mais comovente foi quando ela revelou estar grávida. A alegria transbordava em Sônia, imersa no novo capítulo de sua vida, tão envolvida que não percebeu os boatos sobre o retorno de Renato à cidade. Renato, abandonado por sua parceira na cidade sem mais nenhum tostão, voltou à pequena cidade sem ter para onde ir, percorria as ruas à noite, e em seu trajeto, avistou sua antiga residência. Uma enxurrada de emoções o invadiu. A luz suave que emanava da janela iluminava o ambiente familiar, mas, ao mesmo tempo, era diferente. Para sua surpresa, avistou sua ex-esposa viva e resplandecente, radiante por dentro e carregando uma barriga proeminente. Sônia e André, cheios de alegria, demonstravam carinho por Lucas enquanto ele se divertia com blocos de Lego. A atmosfera era impregnada de felicidade na casa. Contudo, o olhar de Sônia, de repente, cruzou a janela, e Renato, escondendo-se atrás de uma árvore, percebeu que ela já não era mais sua esposa, nem aquele era o seu lar. Sem mais o que fazer ali, deu meia volta e partiu sozinho. Diante da traição e da perda devastadora que Sônia enfrentou, o que você faria se estivesse em seu lugar? Compartilhe nos comentários suas reações e como lidaria com uma situação tão angustiante. Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.